Oi, pessoal. Eu, Alice, junto com meus colegas João e Helena, iremos apresentar um trabalho que foi o desenvolvimento de produto, e o nosso produto escolhido foi o doce de leite cremoso com coco. Aqui está nosso sumário, e o nosso trabalho foi dividido entre análises físico-químicas, padrões microbiológicos, etapa 1, que teve o teste discriminativo 1, teste discriminativo 2, etapa 2, com análise descritiva quantitativa, e etapa 3, que teve o teste com o consumidor. Aqui estão nossos produtos usados durante os testes, que foi o doce de leite com coco da marca Itambé e o respectivo código usado do lado, a marca Popular com o respectivo código usado do lado e a marca Piá com o respectivo código usado do lado. Agora falando um pouquinho sobre as análises físico-químicas do nosso produto, iniciando pelo teor de sólidos. Bom, o teor de sólidos ele é importante porque ele vai garantir a textura cremosa do doce de leite e também a estabilidade durante o armazenamento. Sendo assim, esse teor deve ter um valor mínimo de 68% e um valor máximo de 74%. O teor de umidade ele também vai influenciar na textura do doce de leite, assim mantendo ou não a cremosidade. Ele também vai manter uma estabilidade durante o armazenamento do produto. Assim, o teor tem que ter uma faixa de umidade de 26% a 32%. O teor de açúcares redutores, ele também é importante porque ele vai controlar o quão cristalizado o doce de leite vai ficar. Sendo assim, ele vai ajudar a garantir uma textura suave e homogênea. Então, esse teor ele tem que ser de 15% até no máximo 20%. O pH ele também é importante porque ele vai auxiliar na hora de evitar a coagulação do leite. Assim, ele vai garantir a preservação do sabor e também da textura do doce de leite. Sendo assim, a faixa ideal é de 6,3 a 6,8. O teor de gordura ele também vai contribuir para cremosidade e sabor. Porém, ele deve ser controlado para não ter aquele resíduo na boca pós-consumo. Sendo assim, o teor tem que ser de 6% até 9%. Por fim, o teor de coco ele deve ser o suficiente para proporcionar um sabor e uma textura, mas ele não deve sobrepor o sabor do doce de leite mesmo. Sendo assim, o teor deve ser de 10% até 15%. Falando um pouquinho agora sobre os padrões microbiológicos, a contagem total de mesófilos aeróbios ela é importante para garantir a qualidade higiênica tanto na produção quanto no armazenamento do produto. Assim, deve possuir um valor máximo de 10.000 unidades formadoras de colônia por grama. Os coliformes totais a 35 graus, eles são um importante indicador das boas práticas de fabricação e de higiene durante o processo produtivo do doce de leite. Sendo assim, deve ter um valor máximo de 10 unidades formadoras de colônia por grama. Os coliformes termotolerantes eles devem ser rigorosamente controlados, porque é eles que vão garantir a segurança do produto. Sendo assim, eles devem ser ausentes em 1 grama de produto. A salmonela ela é a bactéria que mais apresenta risco significativo à saúde. Sendo assim, ela é inaceitável. E não deve ter nada de salmonela em 25 gramas de produto. E por fim, os bolores e as leveduras, eles vão evitar a deterioração do produto e vão garantir uma durabilidade. Sendo assim, pode ter um máximo de 100 unidades formadoras de colônia por grama. Bom, agora nos testes discriminativos, foram duas etapas. Nessa primeira etapa houveram dois testes discriminativos. Então, o primeiro foi o teste de comparação pareada. Então, o teste de comparação pareada ele foi realizado com o objetivo de identificar qual dessas duas amostras de doce de leite cremoso com coco apresentou maior intensidade de sabor de coco. Esse teste ele é utilizado para discriminar diferenças perceptíveis entre amostras em relação a um atributo específico.
Pode passar. Então, essa metodologia ela consiste em que cada jogador ele vai receber 2 amostras, uma A e B, representadas em ordens aleatórias. Após degustar ambas essas amostras, os jogadores eles são solicitados a responder uma seguinte pergunta: qual das amostras possui maior intensidade de sabor de coco? Então, essas respostas elas foram coletadas e contabilizadas para posteriormente fazer uma análise. Então, o número de jogadores foram 11 jogadores avaliados. Pode passar. Então, aqui, como foram feitos os cálculos, né? Então, para determinar limite superior de confiança, limite inferior de confiança também, atingindo um valor de P máximo de 55% e de alfa 0,4 e para beta 0,5. Então, perante a isso, consiste em que o intervalo de confiança ele é igual a 1, portanto não teve um erro, concluindo que os jogadores eles conseguiram sim diferenciar a amostra com mais intensidade do sabor de coco. E a conclusão é que os jogadores eles conseguiram identificar qual amostra ela possuiu maior intensidade de sabor de coco. Já o teste discriminativo 2 consiste no teste triangular, que tem por objetivo determinar qual das 3 amostras é a diferente. Então, houve também uma ficha de avaliação para ele escolher, tinham 3 espaços para ele escolher qual dessas 3 amostras, qual eram as iguais e qual que era diferente delas. Pode passar. Então, a condução dessa prática foi de apresentar essas 3 amostras, então 2 iguais e uma diferente, em uma única sessão. As cabines utilizadas elas obtinham uma luz e uma temperatura ambiente. E a forma de apresentação foi com os copos codificados com aqueles 3 dígitos que a Alice falou anteriormente. E o número de jogadores também avaliados foram de 11 jogadores. Então, para calcular o intervalo de confiança da proporção de respostas corretas, são que PC, que é a proporção de respostas corretas, vai ser igual ao C, que é o número de respostas corretas, dividido pelo número total de jogadores. E aí também se atingir os valores de limite superior de confiança e também encontrar o limite inferior de confiança e também pegar os valores de PD e SD também. Pode passar. Então, para alfa, que é igual a 0,2 e beta de 0,2 também, o PD foi de 50%. Então, como o PD é 50%, alfa 0,2 e beta 0,2, o PC é igual a 0,72 e o PD igual a 0,59 e, por fim, chegando ao seu valor de SD de 0,20. Então, significa que para calcular o limite superior e o inferior, utilizou-se um intervalo de 80%. Portanto, Z alfa e Z beta foi de 0,84. Então, foi obtido um limite superior de 0,76 e o limite inferior de 0,42. Agora, falando um pouquinho sobre a análise descritiva quantitativa, a ADQ. Esse foi os nossos resultados com as suas respectivas médias para os atributos de brilho, cor, viscosidade, aroma doce, aroma de coco, gosto doce e gosto amargo, equilíbrio entre doce e salgado, textura na boca e sabor de coco, para as nossas 3 amostras. Assim é possível, então, identificar que o brilho e a cor se mostraram diferenças significativas entre as formulações, sugerindo uma variação na percepção da aparência. E o aroma, ele manteve-se consistente, mas o aroma de coco e aroma doce tem valores altos, indicando uma boa aceitação dos aromas. E por fim, o sabor, o gosto amargo e a textura na boca mostraram diferenças significativas, o que pode ser um ponto de atenção. Aqui tem o gráfico aranha, onde apresenta as médias em formato de gráfico, onde é possível perceber que a amostra 572, que é a amostra de cor laranja, ela apresentou uma maior média entre os atributos, em comparação com as demais. Também é possível perceber que as 3 amostras apresentaram médias altas para o equilíbrio entre doce e amargo, no aroma e no gosto doce. E, por fim, no gosto amargo, as amostras 256 e 193 apresentaram as menores médias.
Agora falando um pouquinho sobre a última etapa, que é o teste efetivo. Para o teste efetivo foi realizado o teste de ordenação, onde o objetivo foi avaliar a preferência dos consumidores entre as diferentes formulações de doce de leite de coco cremoso. Aqui está uma imagem da ficha de avaliação utilizada, onde os julgadores classificavam as amostras de 1 como a mais preferida a 3 a menos preferida. A condução prática do teste foi selecionado e preparado as amostras em condições iguais, tudo igualmente, para não ter diferenciação. O local e as condições de prova foram em cabines, com o ambiente controlado. E a forma de apresentação das amostras foram amostras em copos codificados com os 3 dígitos, como eu tinha falado lá no começo anteriormente. Foi usado o teste de Freeman para decidir, para calcular os resultados e a gente obter a conclusão. Foram 8 julgadores neste teste. E o teste ele é usado para a gente definir a formulação mais apreciada e considerar os ajustes para as menos preferidas para uma melhor aceitação dos consumidores. Aqui estão a equação usada no teste de Freeman, e aqui substituindo os valores que a gente tinha, a gente obteve o F-teste 0,75, e utilizando uma tabela específica, nós obtivemos o F-tabelado, onde ele foi de 6,150, e nós concluímos que o F-teste foi menor do que o F-tabelado. Com isso, não existe diferença em relação à preferência de uma das amostras pelo gosto dos nossos consumidores. E aqui, por último, para finalizar, nós temos uma questão que vou ler para vocês. O teste de aceitabilidade utilizando escala hedônica é uma das principais ferramentas sensoriais no desenvolvimento de novos produtos alimentícios. A tabela a seguir apresenta os resultados de uma análise sensorial em que foi aplicado o teste de médias de Tuckey para avaliação de diferentes formulações, F1, F2 e F3, doce de leite cremoso com coco. Aqui está a tabela 2, com os atributos e os valores da formulação 1, formulação 2, formulação 3. E as alternativas para a qual a gente tem que responder qual é a correta. A coloração das amostras apresentou variações significativas entre as formulações envolvidas, o que não está certo, né? Observando, a gente pode ver que não está certo. B, com relação aos atributos de aparência e sabor, não houve diferença significativa entre as formulações envolvidas. Nós analisando os atributos de aparência e sabor, nós concluímos que também não está certo. C, a aplicação do teste de médias de Tuckey permitiu mensurar diferenças significativas do atributo odor entre as formulações. Avaliando o atributo odor, nós também percebemos que não é correta, está errada. D, a impressão global obtida pelas formulações desenvolvidas apresentou diferença significativa ao nível de 5% de significância. Observando ali a impressão global, a gente também conclui que ela não está correta. E a alternativa E, a formulação F3 apresentou diferença significativa no atributo de textura quando comparadas a F1 e F2, que não diferem entre si. Observando ali nossa tabela 2, nós concluímos que sim, essa está correta, e a formulação 3 difere da 1 e da 2. E é isso, gente. Muito obrigada.